O Agronacional de hoje vai te mostrar como é feita a produção de trigo e de pequi em Brasília. A gente também vai conhecer a feira orgânica mais antiga de São Paulo e vamos conferir como o Programa Nacional de Solos contribui para o desenvolvimento da agropecuária do país. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agronacional começa agora. Árvore típica do Cerrado, o pequizeiro é protegido por lei. E a gente foi até a Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília, para conhecer mais sobre essa espécie. A gente vai te ensinar também uma receita deliciosa de creme salgado de pequi. Confere aí. O pequizeiro é uma espécie nativa aqui da região dos Cerrados brasileiros. Os Cerrados ocupam aproximadamente 2 milhões de hectares no Brasil, pegando vários estados, desde estados do Nordeste, estados aqui da região central, tipo Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, e ele se estende até alguns países como Bolívia e Paraguai também. O pequi ele é produzido basicamente aqui no Brasil por extrativismo ainda hoje. Esse extrativismo é uma atividade que é legal, ela é feita de forma organizada, inclusive em florestas nacionais, gera uma renda extra para pequenos produtores e deve ser feita também com cuidado para manter sementes no ambiente que possam regenerar novas árvores para que não haja uma degradação ambiental. Essas mudas que estão nas imagens, elas foram trazidas de locais mais quentes e aqui, como aqui em Brasília, aqui nessa região aqui da Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília, a altitude é por volta de 1.100 metros, temperaturas na época do inverno mais frias, então as mudas sentiram, houve uma certa queima. Agora, nessa época, com o aumento das temperaturas, elas se recuperam, há novas brotações e o desenvolvimento vegetativo retoma. A madeira do pequizeiro é uma madeira de excelente qualidade, entretanto, não se pode cortar pequis, árvores de pequi, porque é uma espécie protegida por lei. Essa proteção se deve a uma redução muito substancial na quantidade de espécies nativas. Entretanto, em plantios comerciais é possível fazer a exploração total da espécie, da madeira, da casca, que também produz tanino, que é uma substância utilizada em cortumes, em outras indústrias químicas, e de toda a planta, dos frutos. Ele não prejudica as pastagens porque ele não forma uma copa muito densa. Normalmente ele deixa passar por volta de 50% da radiação solar que chega, ele deixa passar. E essa questão da adaptação às condições de solo e de clima aqui dos Cerrados, com muito baixo nível de insumos, né, se consegue uma produção adicional. Além do que, a questão do conforto animal também aumenta a produção animal, porque tem mais sombra disponível, o animal passa a consumir mais forragem, e de forma que esse sistema de integração da produção de pequi com pastagem, com bovinocultura, ovinocultura, né, bovinos, ovinos, é uma alternativa bastante interessante para agricultores. A árvore do pequizeiro, ela inicia a produção por volta do quarto ou do quinto ano após o plantio, e na faixa de 7 a 8 anos deve atingir as produtividades mais elevadas. A produção de frutos por planta, ela é variável, da ordem de 200 frutos até 2.000 frutos, mais ou menos. Cada fruto desse tem em média 2 a 3 sementes, 2 a 3 caroços, e a colheita dos frutos ela é feita no chão. Os frutos na árvore eles ainda não estão propícios para a colheita. Quando eles amadurecem, eles se desprendem da planta. Eventualmente, alguns frutos se abrem nas plantas e também é possível fazer a colheita nessa situação.
o pequizeiro é uma planta considerada alógama, que é de fecundação cruzada, e isso gera uma variabilidade genética nas plantas muito grande, diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de frutos, diferentes características como coloração, sabor. Inclusive existem alguns frutos de pequi que são adocicados. E essa variabilidade genética ela é interessante sob o ponto de vista agrícola, que pode-se trabalhar com essa variabilidade na seleção de materiais específicos para cada situação, por exemplo, para doce, para culinária, para comidas salgadas e outras finalidades. Os frutos de piqui, os relatos que eles iniciam a ser usados aqui na região de Goiás, Minas Gerais, por volta do século XVIII, XIX, em pratos como arroz, com frango, com outras carnes. E esse uso ele é muito diversificado, porque é possível fazer sabonetes, é possível, o óleo do piqui também ele tem propriedades medicinais. A castanha, pouca gente também conhece, o piqui ele tem uma amêndoa, né, dentro desse caroço duro, ele tem uma amêndoa ou castanha que é a semente do pequizeiro, exatamente, e essa semente ela é muito saborosa em doces, em cocadas. Em termos de frutas do cerrado, é a fruta que tem maior potencial, que tem mais perspectivas. O cerrado ele é rico em outras frutas, mas o mercado consumidor ele é bastante grande, ele é bastante amplo. Houve uma redução substancial nos últimos anos das áreas de cerrado, e isso implicou também redução do processo de extrativismo. Então os cultivos de piqui já começaram, já existem vários cultivos, e eles devem se expandir bastante nos próximos anos. Eu vou apresentar para vocês uma receita que nós fazemos em casa, inclusive fizemos ela hoje. Nós fazemos em média com 1 kg de filé de piqui. Você coloca a panela no fogo, tira aquilo, bota para cozinhar. Coloca, se for 1 kg, vai colocar aproximadamente 1 litro de água. Deixa ele cozinhar com os temperos. Você já põe o sal, já corta uma cebola, uns 5 dentes de alho mais ou menos, e você coloca tudo para cozinhar ali dentro. Cuidado no sal, que o piqui pega muito, é fácil o sal. E você, depois que aquilo está bem cozido, você começou a secar, você coloca em torno de 2 copos a meio litro de leite naquele piqui. Ele vai ferventar bem, ele se dá muito bem com o leite, ele mistura. Quando ele está bem fervendo já, querendo, aí coloca um creme de leite. Coloca um creme de leite, mexe, espera ele dar uma fervura, desliga. Se quiser esfriar um pouco bem, senão já põe direto no liquidificador, bate e ele dá o creme de piqui. É um creme muito gostoso, muito bom. Serve para passar no pão, serve para você comer com carne e principalmente nós usamos na alimentação normal. O Agronacional visitou a feira de orgânicos mais antiga de São Paulo, que fica no Parque da Água Branca. Organizada há quase 30 anos pela Associação da Agricultura Orgânica, essa feira se tornou uma vitrine da produção de alimentos sem agroquímicos. E a história dela se confunde com a própria história da produção agroecológica do Brasil. Acho que a gente tem mais de 30 produtos, assim. Só família que trabalha, assim, irmã, primo, assim, tia, só gente, só familiar mesmo. Eu ajudo lá na plantação a semear essas coisas, ajudo a colher. Aí a gente faz feira 3 vezes por semana. Tá desde 99 no orgânico, a gente trabalhava, assim, não orgânico, agora, assim, há 20 anos já que a gente está no orgânico. Desde a saúde da gente é outra coisa, assim, tanto para a gente que trabalha com orgânico, como para quem consome, com certeza. A venda direta produtor-consumidor é uma das melhores maneiras do circuito curto, né? Ou seja, não ficar trazendo o produto muito de longe, é uma das melhores maneiras para que seja exitosa para o produtor que consegue receber um pouco mais e para o consumidor que consegue pagar menos. Então ela é um modelo muito importante. Porque é tudo de bom orgânico, mais saúde,
sabe? Paga um pouquinho mais caro, mas pelo menos a gente tem coisa boa. Eu adoro essa feira. Toda terça-feira eu tô aqui. Compro produtos orgânicos por uma questão de saúde e pela questão ambiental também. Sinto no sabor e principalmente na durabilidade. Eu acho que eles duram muito mais do que os produtos que eu compro no supermercado que não são orgânicos. Aqui, todo produtor tem que ser certificado. Não importa a forma, importa que seja certificado. Além disso, nós temos uma fiscalização nossa, né, que faz todo o acompanhamento das vendas que são feitas aqui e de todo um regramento para que a feira funcione sendo exitosa há 28 anos. Precisa você ter a qualidade de 100% orgânico, tanto na sua produção como na sua terra. Você passa por diversas análises científicas para realmente certificar que é 100% orgânico. Eu comecei a implementar no restaurante há aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos. A gente precisa garantir para nossos clientes que realmente precisamos de uma alimentação bem saudável. Então a gente faz um esforço com um preço acessível e os orgânicos é uma alternativa a tantas questões de químicos no alimento. A produção orgânica, ela tem esse processo de respeitar a natureza. E respeitando a natureza, ela não precisa de agroquímicos e nem de agrotóxicos. Você vai ter os preços mais caros naquelas culturas mais complexas de produção, mas se você fizer uma comparação de uma gama enorme de produtos, você tem às vezes muitos produtos até mais baratos que o convencional. E lembrando sempre que o nosso setor não é subsidiado como o setor dos convencionais. O café é um espaço fundamental nesse tipo de feira. Ele, muito mais que um café, a gente chama como um espaço cultural gastronômico. Sem o café, a feira não é a mesma coisa, e sem a feira, o café não seria também a mesma coisa. Porque nós fazemos parte da associação, fazemos parte da feira, como se fosse uma banca mesmo da feira. Então é um conjunto bem harmonioso e um sem o outro não dá certo. Muitas pessoas não conhecem o que é orgânico, não conhecem o que é uma alimentação integral. O pessoal confunde alguma integral com coisa sem sabor e não é bem assim, pelo contrário. É um alimento nutritivo, saboroso, que dá prazer e além de ser estar num parque, né? O Parque da Água Branca, é um parque lindo, agradável. As pessoas vêm principalmente nos finais de semana com as suas famílias, aproveitar amanhã. Uma bela manhã de sol, com café orgânico, fazendo suas compras na feira orgânica. No próximo bloco, a gente traz informações sobre a produção de trigo em Brasília. E vamos ver também como a Embrapa desenvolve o Programa Nacional de Solos. Não sai daí! O trigo está presente em diversos alimentos do cardápio brasileiro. Do pão francês à macarronada, ele é indispensável na mesa de muitas famílias. A gente foi conversar com produtores desse cereal e vamos saber também como é feita a produção da farinha de trigo. O trigo irrigado principalmente já é uma atividade que está sendo desenvolvida aqui na região desde 1980. Os produtores detêm todo o conhecimento e toda a tecnologia para o bom desenvolvimento da lavoura.
como ele é conduzido em áreas irrigadas e a semeadura ocorre no mês de maio, então ele está num período do ano que favorece muito a qualidade. Um período de umidades relativa do ar muito baixa, alta luminosidade, com frio à noite principalmente, com as temperaturas chegam na madrugada até 8, 7, 8 graus. Isso favorece muito a cultura do trigo. Eu escolhi plantar trigo e planto há algum tempo por duas razões. Uma econômica, porque ela traz um retorno financeiro satisfatório para a gente, uma opção aí para a cultura de inverno, e outra pela parte agronômica, porque ela participa de forma muito ativa na rotação de culturas e favorece a gente no combate de algumas doenças, deixa uma palhada muito boa para a gente continuar produzindo bem na mesma área de forma sustentável. O solo originalmente aqui do Cerrado, do DF, ele tem a vantagem de ser muito fácil de ser manejado, porque eles são, em grande maioria, latossolos, argilosos e com a topografia plana. Porém, eles são fracos nutricionalmente, mas possíveis de ser adequado com uso de corretivos, calcário e fontes de fósforo. Então, depois de alguns anos de manejo, o solo, estando adequado nutricionalmente, ele permite a obtenção de altas produtividades. Pelo fato de que ele está inserido num ambiente com todas essas características benéficas, a genética do trigo atinge o máximo de potencial. E quando ele é colhido, então ele produz o máximo que a genética permite e ao mesmo tempo tem a melhor qualidade possível, a melhor qualidade do mundo, eu poderia dizer, porque não existe chuvas durante a colheita e isso aí impede a ocorrência de micotoxinas e outros micro-organismos que poderiam prejudicar a qualidade do trigo. Então o nosso trigo realmente tem uma qualidade excelente e já é fato de pesquisa e de pós-graduação, de tese, que o melhor trigo do Brasil é o trigo produzido aqui no Centro-Oeste, na região de Brasília e em torno. O cenário atual aí de alto rendimento, de produtividade de trigo e esse trigo de qualidade se dá muito pelo trabalho, principalmente da Embrapa Cerrados, que vem ano após ano aí trazendo variedades de fora, fazendo melhorias, cruzamentos e chegou hoje aí a variedade de trigo de excelente potencial produtivo, adaptado ao nosso clima e às nossas condições de solo, né? A comercialização do produto não tem muita dificuldade por conta dessa alta qualidade. Nós, como cooperados da cooperativa, que detém um moinho próprio, a gente comercializa 100% com ela, porque ela garante a compra do produto e ela bonifica em cima do preço médio da região, bonifica seus cooperados. Mas assim é um produto fácil de ser vendido, tem demanda aí de outros moinhos e vai estar sempre atrelado ao preço que vem de fora, que é o trigo argentino e o trigo da região sul do país. Anos vai ter maior oferta, o preço pode ser prejudicado por isso, e em anos de menor oferta a gente tem essa vantagem aí por estar com o trigo aqui, não ter o custo do frete, né? E a da aceitação dele ser boa. A cooperativa ela foi criada em 1978 em função da necessidade que os produtores rurais tinham de, quando fazerem as colheitas, terem um local onde colocar essa produção, onde padronizar essa produção e de formas que armazenar a produção e também permitir à cooperativa comercializar essa produção a eles com garantia, com segurança, de formas que ao fazerem a venda eles teriam a certeza que receberiam por esse negócio. A cooperativa recebe esse produto, ela analisa, percebe, vê qual a qualidade que esse trigo apresenta e aí ela armazena esse produto. Após a armazenagem, então, ele vai para a industrialização, que consiste em fazer uma plena limpeza dele, de forma que o consumidor tenha segurança em ter um produto de boa qualidade, limpo, de qualquer impureza. Ele aí passa por um processo de classificação, umidificação, nós fazemos os blends conforme o mercado tem interesse,
Após ele ser umidificado, ele fica por 14 horas, harmonizando essa umidificação. Após isso, ele vai para a moagem e após a moagem, ele sofre um processo todo de peneiramento, do qual separa-se a casca, que gera o farelo, e a farinha propriamente dita. Aí, com isso, a farinha vai para as tulhas e após isso ela vai para o ensaque. Em sacos de 25 quilos, 50 quilos e em fardos de 10 quilos com 10 pacotinhos de 1 quilo, basicamente. A cultura do trigo ela é viável, independente do tamanho da propriedade. Porém, na nossa região ela é exigente em investimento, tanto da parte de adubos, quanto de manejo fitossanitários e principalmente de irrigação. Então, um pequeno produtor que quiser plantar a cultura, é recomendável, ela vai agregar bem no seu negócio, porém tem que prestar atenção nesses detalhes, porque é uma cultura que exige muita água e pela janela de plantio ela tem que ser plantada no período de estiagem. Então, se tendo equipamento para irrigação e o mínimo de mecanização, é uma cultura que pode ser acessível a qualquer produtor. Agora, a Embrapa vai apresentar para a gente o PronaSolos, o Programa Nacional de Solos do Brasil. Ele é indispensável para a produção da nossa agricultura e pecuária. O PronaSolos é o Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos do Brasil. Ele foi criado com um decreto presidencial em junho de 2018 e é coordenado pelo Ministério da Agricultura com o apoio da Embrapa, né? E o objetivo do PronaSolos basicamente é gerar conhecimento sobre os solos brasileiros e, consequentemente, sobre a água que circula nos solos brasileiros e faz com que nós produzamos alimento, consumamos água de qualidade, né? Ele vai gerar tecnologia para mudar, né? Conhecimento e tecnologia para mudar a relação do homem com esses dois recursos naturais, que são os principais recursos naturais para a sobrevivência do homem na Terra. Porque as pessoas às vezes não sabem, mas quando ela come um prato de comida, 80% do que tem ali é solo e água. E por que ele foi criado? Porque o Brasil, apesar de ser um país agrícola, um país de extensão continental, né? Então tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a grande parte é solo, ele conhece apenas menos de 1% do seu território no nível que deveria conhecer. E uma das grandes metas que nós queremos alcançar é que com essa mudança, conhecendo melhor o solo, usando melhor o solo e a água, um grande impacto vai ser na questão das mudanças climáticas, né? Porque o solo é um grande reservatório de carbono, né? Que é o principal agente do aquecimento global, que é o CO2. Então, quando você armazena o carbono no solo, com o uso adequado do solo, ou com a preservação das áreas em que os solos são frágeis, com vegetação nativa, como esse ambiente que nós estamos aqui, né, você está estocando carbono. E aí esse carbono não vai para a atmosfera, não causa aquecimento global. Então significa o quê? Que o Brasil, por ser um país continental, ao ter um programa como esse, ele vai mudar a sua relação com o solo, vai conservar mais o solo, vai usar adequadamente, né? E aí ele vai mitigar muito a mudança climática, vai evitar muito a mudança climática no mundo inteiro. Durante esse ano, o que nós fizemos foi organizar o programa, criar a governança, que é estruturar, unir todas as instituições, todos os elos, né? E esses elos são do federal ao municipal, público-privado. Então nós estruturamos a governança, estamos prontos para funcionar. E tem já alguns programas funcionando em alguns estados. Vou citar o Paraná, que é um dos maiores produtores do Brasil, é um estado pioneiro de agropecuária, né, e tudo. E o Paraná estava sofrendo com um problema muito grave de erosão e contaminação das águas nos últimos anos,
por causa de mudança privilegiando, por exemplo, o que é mais prático, mais operacional do que o mais correto, tecnicamente, no que diz respeito ao uso do solo, né? E isso está criando problema até na produção de energia elétrica pela Itaipu Binacional. Tanto é que ela financia parte do Pronasolos, né, no Paraná, porque a erosão do solo, que é um processo de degradação, né, estava causando assoreamento do manancial hídrico da hidrelétrica. Então ele está no seu primeiro ano de execução no campo, e o mais importante que já aconteceu foi a mobilização. Então, como eu falei, o fundamento da mudança da relação do homem. Então, aquela preferência por fazer uma agricultura mais prática, apenas pensando no rendimento da colheita, né? Colher tantos sacos de soja, ou ser mais barato o custo para ter mais lucro, está sendo colocado em segundo plano. O negócio primeiro, eu tenho que conservar o maior patrimônio que o agricultor tem, que é o seu solo e sua água. E o que vai dar isso para o Brasil? Vai mostrar que o Brasil é capaz de fazer agricultura, ocupar o seu território de uma forma conservacionista, como nenhum país do mundo consegue fazer, né? Então, nosso objetivo não é pequeno, porque o Pronasol já nasceu com o maior programa de solos do mundo atual, né? E nós queremos mostrar que no futuro a agricultura não vai nunca mais ser vista como nociva ao ambiente. Pelo contrário, né? Ela vai prestar serviços ecossistêmicos, né, como produção de água, né? O agricultor vai ser visto como produtor de água, como guardião da biodiversidade e alimentador do mundo. Com programas como esse, nós vamos ter respostas imediatas e baseadas em ciência. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta, trazendo mais informações sobre projetos e pesquisas voltados para a produção agropecuária do país e mostrando também toda a riqueza do nosso meio rural. Agronacional é o mundo do campo na tela da TV Brasil.